Muito bem, estamos de volta para mais um bloco aqui do programa TV Mar News. Eu tenho o prazer, mais uma vez, de convidar para participar ao vivo com a gente o repórter Fernando Palmeira, direto das ruas da capital alagoana, ainda repercutindo esse número de casos e o atual cenário da pandemia aqui em Alagoas. Ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, os dois voltam na nossa programação ao vivo, vou repetir, ao vivo, para trazer mais informações. Fernando, Chico, com vocês. Ok, Vidalan, mais uma vez um abraço a todos. Olha, nós estamos aqui ao lado do presidente do Observatório Covid-19 de Alagoas, que é Gabriel Baldwin. Ele está do meu lado e ele nos fala sobre essa preocupação com a demanda, essa eclosão de casos de coronavírus em Alagoas, no Sertão, as cepas, as variantes do coronavírus em Anadia e Viçosa, que também é algo preocupante, além dessa notícia preocupante até demais desses 16 recém-nascidos que foram testados positivos do coronavírus. E ele nos faz uma análise de como está essa preocupação de chamar a atenção das autoridades para os administradores da rede hospitalar, da rede pública e também privada. Bom dia, Palmeira, bom dia, Polani e todos os telespectadores. Como a gente estava conversando, realmente é uma preocupação muito grande. A gente vem acompanhando o cenário epidemiológico da Covid-19 no estado desde o ano passado, e a partir de novembro a gente já via esse crescimento que tem se acentuado muito. Em todos os indicadores analisados nas últimas semanas, eles indicam uma piora, mas entre todos, o que tem preocupado ainda mais é a ocupação dos leitos hospitalares, em particular dos leitos de UTI, que são dedicados então àqueles pacientes que desenvolvem a forma grave da doença. Essa ocupação tem se acelerado exponencialmente nas últimas semanas. Para se ter uma ideia, a gente vinha da segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena de fevereiro com uma média aproximadamente 7 leitos a mais a cada semana. Então, uma taxa de aumento de 7 leitos. Na segunda quinzena de fevereiro, isso quase triplicou. Essa taxa passou a ser de 20 leitos por semana. Então, nós tínhamos um aumento de 20 leitos. E na primeira semana de março, um aumento ainda maior, essa taxa passou a ser de 52 leitos. Então, isso preocupa muito, no momento que a gente está vendo a expansão da pandemia por todo o estado. A gente, na última semana, teve, por diversos momentos, a taxa de ocupação ultrapassando os 80%, com todo o esforço que o poder público vem fazendo para aumentar a oferta de leitos, mas, mesmo assim, isso não tem dado conta de segurar a taxa de ocupação. Rafael, o Observatório vem se preocupando muito com a possibilidade, se as medidas não forem tomadas, com um colapso, principalmente nas UTIs? Sim, isso é muito, muito preocupante, porque um colapso, se nós não tivermos leitos para atender esses pacientes, isso representa que as pessoas irão falecer, vir a óbito por falta de atendimento. Isso tem uma implicação em toda a rede, não só para pacientes de Covid, mas para vítimas de outras enfermidades. Se a gente não tiver leitos de UTI, as pessoas que vierem a precisar de leitos por um acidente cardiovascular ou por um acidente automobilístico, vai ficar sem atendimento. Então, é um impacto tremendo, A gente espera que isso não aconteça em Alagoas, como já foi verificado em outras regiões do país que atualmente já não dispõem de leitos para tratamento da Covid. Lamentavelmente, o Brasil tem superado o número de mortos, mesmo com relação aos Estados Unidos, um grande país também de proporções continentais. E aqui no Brasil nós temos Alagoas também despontando, inclusive com as variantes, que é o caso de Viçosa e Anadia. Como é que o Observatório tem acompanhado esses números aí? Na verdade, essas variantes que foram identificadas nas duas primeiras amostras que foram enviadas para a Fiocruz, que é quem faz esse tipo de análise, elas foram verificadas em moradores de Anadia e Viçosa, mas num trabalho posterior já foi identificado que das amostras analisadas pela Fiocruz, uma proporção de 46% dessas amostras alagoanas já apresentavam a nova variante. Então, é plausível acreditar, uma hipótese muito forte, de que essa variante já esteja espalhada no estado, pelo menos desde o mês de janeiro. Então, isso é um dado preocupante, porque as evidências que estão sendo apresentadas por pesquisadores de todo o mundo apontam que essa nova variante tem uma transmissibilidade maior.
Então, isso pode estar contribuindo para esse aumento de casos que a gente tem observado desde o início do ano. O Observatório Covid-19 de Alagoas também tem apontado para a necessidade de se reforçar ainda mais campanhas massificantes, publicitárias e até educativas para que a própria população desista dessa ideia de que é uma gripezinha, de que vacina é para virar jacaré, enfim, essas coisas que não dizem muito sobre a realidade triste desse vírus que é, por demais, letárgico. É muito importante essa conscientização das pessoas, né? A gente já está há pelo menos um ano no Brasil falando sobre a importância dos cuidados. Veja só, não dá para comparar o que nós estamos vivendo com qualquer outra epidemia já vista na história recente mundial, né? Não dá para comparar a Covid com o acidente automobilístico, não dá para comparar os números da Covid com a dengue, é uma realidade completamente diferente. E se a gente não tiver os cuidados que estão sendo postos, né, pelas autoridades sanitárias, a gente tem o sério risco de ter um colapso hospitalar. É isso que nós precisamos trabalhar enquanto sociedade para evitar. Infelizmente, as medidas de mitigação propostas nos protocolos sanitários nos últimos meses, né, o uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social, elas não conseguiram frear essa onda que tem sido registrada, não só em Alagoas, no Brasil como um todo. Enquanto o mundo está vendo um declínio da doença, a gente está vendo um crescimento da transmissão em todo o território nacional, o que tem afetado, então, o sistema de saúde alagoano, um dos últimos estados a entrar, né, nessa fase crítica. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, né, trabalhar juntos, cada um fazendo o seu papel. O poder público ampliando os leitos e também adotando medidas de contenção, de controle da transmissão, e cada indivíduo, cada cidadão alagoano, cada cidadã alagoana, ter a consciência de que cada um tem o seu papel. Então, a gente precisa se cuidar, agora é hora de a gente evitar aglomerações, né? É importante a gente continuar restringindo a movimentação de pessoas para que a gente possa controlar a transmissão e evitar esse colapso no sistema de saúde, que vai significar um massacre, vai significar a perda de muitas vidas. Então, esses óbitos podem ser evitados com a ação de cada cidadão e cidadã alagoano. O gráfico da Covid-19 aqui em Alagoas e no Brasil como um todo, mas particularmente em Alagoas, é ascendente. Ou seja, o número de mortos e também de testados positivos da Covid-19 é uma crescente. E essa preocupação com o colapso que o Observatório Covid-19 de Alagoas está tendo é para você ficar ligado, pegar todas essas informações, ter a consciência de todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, lavar bem as mãos, o álcool gel, a máscara, distanciamento, enfim, tudo isso que você já sabe. Seja também um colaborador e evite também ser vítima, seus amigos, suas famílias, do coronavírus que está aí, inclusive, matando por todo mundo e particularmente no Brasil e bem especialmente em Alagoas. Aqui do Observatório Covid-19 com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnaldo Melo, canal 525 NET. Claro, Vitor Araújo, a gente segue com você com TV Mar News. Muito bem, Fernando Palmeira, um cenário muito bem colocado e todos os cuidados, eles são essenciais nesse momento, tá certo? Nós vamos continuar acompanhando os fatos e registrando também os flagrantes, não é verdade? Vamos mostrar as imagens que a nossa produção recebeu na manhã de hoje na linha Rio Largo Ponta Verde. É assustador. Olha, observe, isso aí é dentro do ônibus, gente. O pessoal dentro do ônibus, parece que as pessoas elas se encontram dentro de uma lata de sardinha. É preciso que as empresas elas também adotem seus cuidados, mantenham também seus métodos para poder garantir a segurança das pessoas. E você, usuário, faça aqui o apelo, não entre no ônibus assim. Não entre, meu irmão. Aí você pergunta, mas Viderlan, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou trabalhar dentro de um processo, de uma situação como essa? Meu senhor, minha senhora, alternativas para esse momento, todos nós temos buscado. Mas vale ressaltar que preservar a sua saúde nesse momento acaba sendo mais importante do que qualquer outra coisa. Se o senhor for vítima, infectado por esse vírus maldito, o senhor corre o risco hoje de morrer na porta de hospital, tá certo? Porque estamos aqui com a ocupação
absurda dos leitos destinados a tratamento da Covid-19. Então, estamos recebendo exatamente essas imagens dos ônibus lotados aqui em Maceió, da linha Rio Largo, Ponta Verde. Pessoal, trabalhos empresários, sejam responsáveis, pensem na vida, coloquem mais ônibus, mas não coloquem exatamente poucas linhas para poder circular, poucos ônibus para poder fazer determinadas linhas, para evitar esse tipo de coisa. Está colocando por tabela a vida de centenas de pessoas em risco. Hoje é terça-feira, como todo mundo sabe, também é dia do quadro Penal News. Tenho o prazer de receber o advogado Bruno Calado aqui no estúdio para trazer, neste mês, que é considerado o mês da mulher, um tema também bastante relevante quando se trata das questões relacionadas a ocorrências e violências contra a mulher, feminicídio e suas consequências. Bruno, seja bem-vindo exatamente mais uma vez aqui ao estúdio. Vamos falar um pouquinho do feminicídio. Qual é a definição do feminicídio? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Videlã. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma vez um prazer estar aqui com todos vocês. E eu trago mais uma vez, Videlã, há um ano tratávamos sobre o feminicídio e hoje vale a pena tratar novamente. Sempre é válido trazer esse tema. E hoje trazemos o feminicídio mais uma vez, começando com sua definição. O feminicídio é trazido pelo Código Penal, certo? Em seu artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, é uma qualificadora do crime de homicídio, do tão famoso crime de homicídio, e é nada mais, nada menos do que o assassinato de mulheres. Mas como assim o assassinato de mulheres? Simplesmente uma mulher morta taxa-se como feminicídio? Não. O feminicídio ele tem alguns requisitos para ser contemplado, para ser definido. Assassinar uma mulher pela misoginia. O que é a misoginia? Aquela aversão, aquele ódio contra a mulher, aquele desprezo simplesmente pela mulher ser mulher. Então, em decorrência de seu gênero, em decorrência de sua razão sexual, certo? De ser mulher, por ser esse ser mais frágil, quando uma mulher é assassinada, tipifica-se, portanto, o crime de feminicídio. Agora, a respeito dos casos e também dos tipos de feminicídios existentes, o que é que nós podemos classificar? Existe uma classificação de tipos de feminicídio, por exemplo, Bruno? Sim, existe, claro. Existem aqueles feminicídios provenientes de violência doméstica, que são os mais comuns, certo? Quando há uma relação, um laço afetivo entre o agressor, entre o criminoso, entre o homicida, para com aquela mulher que se fez vítima. Geralmente um cônjuge, um companheiro, um ex-namorado, um ex-noivo, um ex-marido, certo? Que tem esse laço afetivo, que ainda convive com a sua mulher dentro de casa e acaba cometendo um homicídio, às vezes por ciúme, às vezes por uma sensação de propriedade, de ser possuidor daquela mulher, quando isso na verdade não existe, de ser o dominador. Então ele acaba cometendo suicídio, ou o homicídio, desculpe. Acaba não aceitando de repente, Viderlan, o término de um relacionamento. Então, por não aceitar o término de relacionamento, às vezes uma traição, então ele acaba assassinando aquela mulher. Disse, portanto, o feminicídio. Onde está previsto e qual a pena, por exemplo, para esses casos? Certo. A previsão legal, como eu disse, vem previsto no artigo 121 do Código Penal, certo? O parágrafo 2º desse artigo, do artigo 121 do Código Penal, ele traz justamente as qualificadoras, ou seja, quando o homicídio é qualificado, é muito mais grave, é muito mais severo. Então, dentre as vastas qualificadoras que o artigo 121, o homicídio, matar alguém traz, está lá agora tipificado o crime de feminicídio, certo? Portanto, o feminicídio é uma das qualificadoras, é a qualificadora de inciso 7, certo? De inciso 7º do crime de homicídio do artigo 121 e traz justamente isso, quando uma mulher é assassinada em razão de ser mulher, por ser mulher. Então, essa fragilidade do gênero de mulher e acaba acarretando no homicídio feminino, disse, portanto, feminicídio, que é sinônimo, inclusive, de femicídio, certo? Muitos acabam confundindo. Então, disse, portanto, o feminicídio. O Brasil, Viderlan, inclusive, não sei se é do conhecimento da população, é o 5º país com maior número de feminicídio. Então é um absurdo. Há um ano trazíamos essas estatísticas e nada a gente progride positivamente, né? A gente regride nesses números, a gente fica cada vez mais em alta no âmbito negativo quanto a esses números do feminicídio. Como você classifica um homem que tem a capacidade, por exemplo, de matar uma mulher por qualquer tipo de motivo que não se justifica, por exemplo? Olha, Videlã, o homem, a morte... depois, a vida da gente é o principal bem, né, a ser tutelado, depois, claro, vem a liberdade e assim seguido por outros meios. Mas um homem que se propõe a agredir ou assassinar uma mulher simplesmente por ela ser mulher, por mais que não tenha motivação para assassinar uma mulher, pode ser um psicopata, é um homem que se veste de um egocentrismo sem igual, né, e acaba de uma forma desleal, de uma forma desproporcional,
injustificável assassinando uma mulher. Né? Às vezes tivemos aqui um caso recentemente que chocou o Brasil, uma juíza foi assassinada na frente de suas filhas, pelo marido, né? Pelo ex-companheiro. Então, o ex-companheiro, na frente de suas filhas, assassinou a sua ex-mulher, né? Simplesmente por ela não aceitar o término daquela relação, por ela não querer mais aquele relacionamento abusivo, então acabou assassinando a facadas. Isso é um absurdo, Videlão. Nos dias de hoje, trazer situações dessa natureza é um retrocesso. Bruno, pela sua experiência na área criminal, existe um perfil para esse tipo de homem que é capaz, por exemplo, de matar por qualquer tipo de motivo uma mulher? Existe um perfil traçado? É fácil distinguir o perfil, por exemplo, de um cliente como esse? Você que atua diretamente nessa área? Sim, Videlão. Existe, inclusive, um feminicídio chamado feminicídio por conexão. Eu esqueci de falar sobre essa situação, mas trago agora. O feminicídio por conexão é quando uma mulher morre, mas não diretamente seria por um laço afetivo, seria por uma violência doméstica ou seria por uma misoginia, um ódio em razão da mulher. Mas eu trago um exemplo aqui que traz o seguinte caso. Um homem foi matar a ex-namorada por não aceitar o término do relacionamento e tinham duas amigas da ex-namorada com ela e acabou assassinando as duas amigas também. Então há o feminicídio por conexão. Esse assassino, esse homicida, não tinha qualquer relação com as duas amigas da sua ex-namorada, mas acabou matando-as para facilitar a morte, inclusive, da sua ex-namorada. Então, o perfil já é um perfil de psicopatia, é um perfil doentio, é um perfil patológico de uma pessoa que se faz como homicida nessa situação de feminicídio. Inclusive, Viderlan, isso aí é enraizado, certo? Muitas vezes, e eu digo 95% dos casos, por um relacionamento abusivo. Quando nasce de um relacionamento abusivo, quando aquelas brigas são corriqueiras dentro de casa, quando aquele ciúme passa a ser um ciúme normal para ser um ciúme doentio, certo? Um ciúme patológico. Então, aquele relacionamento abusivo, aquele relacionamento em que o homem se propõe a dominar, a querer ser dono, a querer ter a mulher como uma propriedade, vai acarretar muito provavelmente, futuramente, em lesões corporais ou até no feminicídio em concreto. No final, claro, sempre temos aqui a poesia que você tem o costume de trazer para os nossos telespectadores para compartilhar. Uma poesia de sua autoria. O que é que você trouxe hoje, Bruno, nesse mês que é considerado um mês tão importante para a reflexão de vários aspectos como esse, como o feminicídio, por exemplo? Isso, Videlão, eu trago uma poesia para a mulher. Né? Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, a Semana da Mulher, o mês da mulher, enfim, o ano todo é o ano da mulher. Né? E a gente às vezes não sabe a força que a mulher tem. Então eu reduzi a termo uma poesia de minha autoria chamada A Força da Mulher, e ela diz o seguinte: é de fato um bem-querer, sorrindo e alegre e ainda mais linda. Sabe encantar e de tudo fazer, tem benevolência que jamais finda. Mulher é sinônimo de força, é sinônimo de amar. Se dela viemos, realcemos sempre o seu valor. Da mulher eu garanto, não se pode nem se deve desdenhar, pois numa relação não há um dominador. Muitas são diferentes, cada uma no seu cada qual, mas todas carregam em si, independentemente do seu visual, um ser bondoso, sereno, apaixonante e encantador, com características, traços e qualidades sem igual. Não importa se ainda é menina ou mulher, o respeito haverá de sempre prevalecer. Para isso, não é questão do que se quer, mas sim o que pode fazer. Tenho vários exemplos de tanta importância, que carregam em si a grandeza de um coração puro. Aos que não as valorizam, fica aqui a minha repugnância, e a vocês, mulheres, minha eterna e profunda admiração. Que beleza, hein? Que conectivos aí, bem legal. Parabéns, viu, Bruno? Parabéns por essa inspiração, e na terça-feira que vem nós estaremos juntos aqui em mais uma edição do TV Mar News com o Penal News sob seu comando, beleza? Com fé em Deus. Obrigado, Videlão. Obrigado a todos. Assim nós vamos encerrando esta edição do TV Mar News ao lado do advogado Bruno Calado. Já faço o convite para amanhã às 8h30 você acompanhar uma nova edição. No decorrer do dia você terá a reprise desse programa, né? Na verdade, você que não acompanhou desde o início o programa ao vivo às 8h30 da manhã. Agradeço pela audiência e teremos um novo encontro. Eu te espero 8h30 da manhã. Um ótimo dia para você. Muito bom.